Salve galera, canal chamado Tricolor, para trazer um vídeo para vocês, para nós falarmos a respeito de um assunto que tem me preocupado bastante. Eu tenho certeza que tem preocupado bastante a você, torcedor são paulino, que se preocupa com o seu time, se preocupa com o São Paulo Futebol Clube, com o futuro do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo encerrou suas atividades na temporada 2024, terminamos em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, não ganhamos nenhuma das Copas, porém, a temporada 2025 já está logo aí, rapaziada, e nós precisamos discutir sobre alguns assuntos aqui no vídeo de hoje do canal chamado Tricolor, beleza? Por isso, todos são bem-vindos aqui no canal chamado Tricolor. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ajude o canal chamado Tricolor, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sino de notificações e bora pro vídeo, galera! Galera, nós vimos que nessa temporada, pelo Campeonato Brasileiro, alguns times de camisa pesada no futebol brasileiro estiveram próximos do rebaixamento. O Corinthians, até algumas rodadas aí, a 30ª e poucas rodadas aí, né? O Corinthians, ele esteve muito próximo do rebaixamento. Mas o Corinthians, que fez muitas trocas de comando técnico, se acertou com o técnico atual e, somado a isso, foi o time que mais contratou na janela de meio de ano de transferências. Isso ajudou bastante o Corinthians a retomar os rumos e chegar numa fase de pré-Libertadores, galera. Na verdade, tiveram mais sorte que juízo. Aumentando em muito a dívida. A dívida atual do Corinthians, se não me engano, chega na casa dos 3 bilhões, rapaziada. 3 bilhões. Por falar em dívida, nós vamos falar a respeito da dívida do São Paulo Futebol Clube também. Mas também nós vimos times como o Fluminense, que ganhou aí a Copa Libertadores na temporada passada, né, 2023, e nessa atual temporada brigou contra o rebaixamento, rapaziada. O Fluminense, que montou um time mais envelhecido, te lembra alguma coisa? Um time mais envelhecido, que conquistou a Copa Libertadores, um time experiente, cascudo, e você sabe que as Copas são um tiro mais curto, né? Para você chegar em alguma conquista ao longo das temporadas. E todos os times grandes, eles têm ido por essa via das Copas, justamente pela questão não só do título em si, para dar para sua torcida, mas também pela questão financeira, né? E o Campeonato Brasileiro tem ficado aquém, aonde nós aprendemos algumas lições com o Atlético Paranaense aqui da capital de Curitiba. O Atlético Paranaense é um time que vinha há um bom tempo brigando ali pela fase intermediária, às vezes um pouco acima da fase intermediária do Campeonato Brasileiro, tinha tido bons desempenhos, né, bons resultados, vinha conquistando títulos, porém nesse ano de centenário do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi rebaixado, galera. Houve muitas trocas, mais de 7 trocas de comando técnico, terminaram com um ídolo à frente do clube, o Lúcio Gonzalez. O São Paulo utilizou em 2017 um ídolo para comandar o São Paulo Futebol Clube, que foi o Rogério Ceni. E nós vimos o que deu o Rogério Ceni na temporada 2022, né? Ou melhor, na temporada 2023, muitos de nós torcedores estávamos preocupados com o rebaixamento do São Paulo Futebol Clube. Então a gente precisa aprender com os erros dos outros e também com os nossos erros. Porque esse negócio de que time grande não cai, rapaziada, isso aí já tá virando lenda. Somente São Paulo Futebol Clube e Flamengo ainda não caíram. E o Flamengo, você sabe, já se tratando de Flamengo, é um time superavitário. Terminou em terceiro lugar aí, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. É um time que arrecada para mais de 1 bilhão sem ganhar título nenhum, como foi a temporada 2023, e que tem uma organização hoje, atual, interna, apesar de vir errando com muitas trocas de técnicos. Agora o Felipe Luiz parece que acertou a casa, pelo menos a princípio, beleza, galera? Então essas lições, elas precisam ser refletidas por nós e nós precisamos aprender com essas lições. Qual é a primeira lição? Troca de comando técnico não dá resultado. Com raras exceções, essas trocas de comando técnico, e é preciso entender o cenário do clube, porque é uma prática costumeira que se repete dentro do futebol brasileiro, não de agora,
mais de anos isso acontece. Nós vimos aí o São Paulo dispensar o Muricy Ramalho, que tinha ganho nada mais, nada menos que um tricampeonato brasileiro. Então, assim, é uma prática dos dirigentes e você que é torcedor do seu clube precisa cobrar os dirigentes. Na contramão, nós temos visto também organização. Agora nós vimos a Portuguesa se tornar uma SAF, nós vimos o Mirassol subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e nós vimos também que o Fortaleza está sempre brigando lá em cima. O Fortaleza assumiu o lugar que foi deixado tanto pelo São Paulo Futebol Clube quanto pelo Corinthians. Vocês concordam? Hoje, São Paulo e Corinthians não brigam mais pelo Campeonato Brasileiro. E nós precisamos discutir essas situações, gente, porque todos os times preferem as vias das Copas, e o São Paulo é um deles. É legal para o torcedor, traz uma grana imediata, é um tiro mais curto, tá tudo certo, galera. Mas o Campeonato Brasileiro, o São Paulo, que nunca foi rebaixado, precisa dar uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro. E como eu disse no início do vídeo, a temporada, tanto do São Paulo quanto dos demais clubes, se antecipou graças a essa decisão de antecipar aí, no caso, São Paulo e o Santos, Corinthians e Palmeiras, antecipar o Campeonato Paulista. Na minha opinião, esses times grandes deveriam entrar das quartas de final para frente. Das quartas de final para frente. Deixe você a sua opinião aí no vídeo do canal Chamado Tricolor. Então é isso, galera. Outro ponto que eu quero trazer para vocês: planejamento de futebol. Planejamento de futebol. Você sabe que o São Paulo vai precisar utilizar a categoria de base. O São Paulo vai precisar contratar reforços. O São Paulo não tem lateral esquerdo. O Wellington já se despediu do São Paulo, está indo para o Southampton, que seja feliz lá, que faça sucesso lá no Southampton. Mas o São Paulo está com uma carência na lateral esquerda. E agora, nesse atual momento, né, que estamos vivendo, o mercado da bola, nomes no mercado da bola começam a surgir no São Paulo. O Wendel, agora recentemente o nome de Oscar e o mais recente o Thiago Mendes. O São Paulo não pode voltar a cometer erros em contratações no momento em que o clube está com um déficit de 200 milhões, galera. O São Paulo vai fechar no vermelho, no negativo, em 200 milhões de déficit. Somado a isso, a dívida do São Paulo ultrapassou a casa de 1 bilhão. 1 bilhão, galera. Você sabe, ultrapassa 1 bilhão. Aí, cara, para chegar a 2 bilhões, 1 bilhão e meio, 2 bilhões, 2 bilhões e meio, 3 bilhões, é daqui para ali, gente. Nós vimos o Júlio Casares em menos tempo que o Leco, em 4 anos, duplicar, né, aumentar a dívida do São Paulo, dobrar a dívida do São Paulo para a casa de 1 bilhão. O Leco estava na casa dos 560, 580 milhões em 5 anos. O Júlio Casares, em apenas 4 anos, conseguiu dobrar a dívida do São Paulo Futebol Clube. É por isso que me causa preocupação. Imagino que você que ama o São Paulo Futebol Clube também fique preocupado, né, galera? O São Paulo vai entrar na temporada 2025 com o tal do FDIC, né, o Fundo de Investimentos, que, diga-se de passagem, num primeiro momento está indo bem, graças a Deus, mais sorte do que juízo, e não graças ao São Paulo Futebol Clube, é graças a outra empresa, as outras empresas que estão em parceria nesse fundo de investimentos aí com o São Paulo Futebol Clube, que conseguiram trazer investidores para o São Paulo. O São Paulo já havia arrecadado 123 milhões. Porém, o São Paulo vai ter que fazer contratações, galera. Nós vimos aí o São Paulo gastar um absurdo, vai ter que gastar um absurdo na casa dos 60, 70 milhões com apenas 2 jogadores. Quem são eles? Marcos Antônio e Juan Tressoldi. O Carlos Belmonte já deixou isso muito claro. Então, os erros continuam acontecendo dentro do São Paulo. E aí, quando chegar a janela de meio de ano, que o São Paulo vai precisar contratar jogadores, porque o elenco do São Paulo é na casa dos 30 anos, jogadores, um elenco envelhecido, tal qual foi o elenco do Fluminense. Os jogadores vão se lesionar porque é do futebol, a temporada já não vai ter uma pré-temporada satisfatória, não é? E as lesões virão, porque é do futebol, é do calendário, e é do futebol, é inerente ao futebol as lesões.
E o São Paulo, eu te pergunto, vai ter dinheiro para contratar? Vai ter condições de contratar? O São Paulo aposta muito no uso das suas categorias de base, mas eu já vou deixar bem claro para vocês, gente. A categoria de base do São Paulo pode e deverá ajudar o São Paulo Futebol Clube. Porém, não é a melhor safra do São Paulo Futebol Clube. O que nós temos, o William Gomes, que já se tornou uma realidade e pode vir a se tornar nessa temporada 2025, desde que não seja vendido. E, sinceramente, eu torço para que não seja vendido. Torço muito para que não seja vendido. Que o São Paulo possa fazer as dispensas de jogadores como Jackson Mendes, Orejuela, né? Cancelar o contrato com esses caras. Nicão está terminando o contrato dele agora em dezembro, né? Acabar com esses caras, Raí Ramos com um contrato com esses caras, Raí Ramos e por aí vai. Lisiero, sabe, gente? Jandrei, não dá mais, dispensa muitos jogadores, empresta outros jogadores. Galopo é um erro do São Paulo, assim como o São Paulo vem cometendo há muitos anos, gente. O São Paulo, na gestão Leco, contratou Daniel Alves. Olha o erro que foi. Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Não aprendendo, o São Paulo contratou o Éder, o São Paulo contratou outros jogadores como o William, entendeu? E mais recentemente trouxe Lucas Moura e trouxe o Rames Rodrigues. Lucas Moura, a identificação, o futebol do Lucas Moura já nos provou que foi um acerto. Agora, Rames Rodrigues, gente, o Rames Rodrigues, todos sabiam que o Rames Rodrigues não vinha jogando futebol em alto nível nos clubes. Na seleção, uma coisa, nos clubes é outra coisa. Não satisfeito agora o nome do Oscar, né, falado publicamente, tanto pelo Casares quanto pelo Belmonte, que o Oscar o São Paulo estaria interessado em Oscar. Desculpa, galera. Se não fosse o próprio jogador desmentir para o André Pirral essa possibilidade da vinda do Oscar, a gente estaria ferrado. O São Paulo financeiramente estaria ferrado. E aí a responsabilidade fiscal, a austeridade fiscal por causa do FDIC iria para o espaço. E a dívida iria subir estratosfericamente. Vocês estão entendendo, galera? A soma de todos esses fatores reflete dentro de campo. Por quê? O Zubeldia tem pedido de 5 a 8 reforços para o São Paulo. Até acho que ele está pedindo 8 reforços para o São Paulo contratar pelo menos 3 a 4 reforços. Seriam 2 por posição, né? Para o São Paulo escolher, né? De 4 reforços, ele indicou 8, para pôr de 8 a 10 reforços, para o São Paulo escolher pelo menos um desses nomes. O São Paulo precisa se reforçar dentro de campo. Mas você gastar 60, 70 milhões com a contratação de 2 jogadores por causa de empresário, e por causa, na verdade, o empresário está ali. Quem errou é o São Paulo. É o São Paulo que está errando e insistindo no erro. E se você não cobrar, se eu não cobrar, se a mídia alternativa não cobrar, quem cobrará? Eu te pergunto. Então está na hora do São Paulo aprender com os erros seus e aprender com os erros dos outros, galera. Caso contrário, nós estaremos na temporada 2025, que será um ano de cintos apertados, nós estaremos brigando sim contra um possível rebaixamento. E para que isso não aconteça, o São Paulo não pode errar se não der certo no Campeonato Paulista, porque a Florida Cup não estava nos planos do Zubeldia, está nos planos da diretoria, não estava nos planos da comissão técnica, a antecipação do calendário do torneio do Campeonato Paulista, não estava. Ele precisava fazer uma pré-temporada. O São Paulo precisa fazer o planejamento de dispensas e de reforços para o time do São Paulo. Precisamos de um meia, precisamos no mínimo de 3 laterais, 2 laterais da esquerda e um lateral na direita, para brigar ali com o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius a gente já viu que não dá também. Você está entendendo? Precisa de um atacante reserva para o Caleri, porque o André Silva não é centroavante, galera. Ou seja, o time está envelhecido e desequilibrado. Somado à possibilidade de lesões, e elas acontecerão ao longo da temporada, um time envelhecido. O São Paulo sem dinheiro para fazer caixa, a base do São Paulo vai ter que ser fundamental. Fundamental.
e fundamental a participação do torcedor em entender todo o momento do clube por erro de gestão, por erro de administração, e que o menor de todos os culpados é o técnico, porque não tem reforços, porque não tem dinheiro em caixa, porque o elenco é mais envelhecido. Olha o Rafinha estendendo, prolongando seu contrato, ele e Luiz Gustavo, galera, a pedido da diretoria. Ou nós, hoje, entendemos o momento do São Paulo e cobramos a diretoria para que o São Paulo não caia, para que o São Paulo não brigue contra o rebaixamento, contra o fantasma do rebaixamento, ou infelizmente só sobrará o Flamengo como um único time que não cai no Campeonato Brasileiro, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. É claro que existem N outros fatores para nós aprendermos sobre lição. Troca de técnico não dá resultado, dívida financeira monstruosa é preocupante e prejudica o trabalho do clube, a dívida. A política interna atrapalha demais, a falta de profissionalismo. São vários itens que eu poderia trazer aqui, mas ficaria um vídeo muito longo e eu não vou mencionar agora. Trouxe apenas alguns pontos importantes, como contratações a técnico, entendeu? O São Paulo precisa contratar assertivamente, não pode ser novos Daniel Alves, novos Rames Rodrigues, não pode ser, entendeu? Thiago Mendes vai ser uma oportunidade de mercado e eu acredito que vai fechar com o São Paulo. Em contrapartida, o São Paulo vai dispensando jogadores mais novos. Em contrapartida, nós vemos o Wagner Ribeiro, o staff do atleta e Henrique Carmo querer renovar até 2028 e fazer o empréstimo do jogador para outro clube com opção de compra. Vocês estão entendendo a gravidade em que o São Paulo se encontra? Se você não brigar pelo São Paulo, se eu não brigar, se nós não brigarmos, quem lutará pelo São Paulo Futebol Clube? É isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui do canal chamado Tricolor. Espero que, sinceramente, de coração, que você tenha gostado, compreendido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Compartilhe a ideia, beleza, galera? Nós demais estamos juntos, porque ser São Paulo não é uma escolha e não é uma opção, meu amigo. Ser São Paulo é uma forte vocação. Tamo junto, forte abraço e vamos, São Paulo.